Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. E Centro de Ensino Alice Coutinho. Matrículas abertas. Ligue 3339-6230. Fala, minha turma! Boa tarde! E aí, curtiram o primeiro dia de provas? Deu tudo certo? Estão ansiosos para amanhã? Calma, que a gente está aqui para ajudar vocês. Estamos de volta com mais um Conectados no Enem. O primeiro dia do Enem 2022 já aconteceu e com ele foi embora um pouco do nervosismo, né? Daquela ansiedade que é super normal. Mas agora é hora de se ligar no último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio que acontece amanhã. E o detalhe, os estudantes terão 30 minutos a menos de prova, o que já é previsto no edital do exame. Nesse domingo, os alunos farão provas de matemática e também de ciências da natureza, sendo 45 questões de cada, totalizando 90 questões. E quem vai fazer o exame não esconde o nervosismo para esse segundo dia de provas. E uma das provas que mais preocupam os vestibulandos é justamente a de matemática. Ao meu lado aqui é a professora Larise França, que vai contar para a gente. Professora, por que existe esse receio por parte de alguns alunos em relação às questões de matemática? Tem alguma resposta para isso? Tem sim, porque a prova de matemática é uma prova bem maior. A parte de matemática compreende 45 questões. Então, eles ficam muito ansiosos. É uma prova que requer administração de tempo, organização. Algumas dicas que eu deixo para os alunos é que tenham um equilíbrio emocional, porque não adianta você chegar a ficar nervoso, porque você só vai perder tempo. Então, tenham um equilíbrio emocional, se alimentem bem no dia da prova. Durante a prova, gestão de tempo é importantíssimo para não entregar a prova em branco. E organização. Em toda a prova de exatas, quando for lendo, já vão separando as informações importantes, porque é uma prova extensa. Se você precisar reler a questão, você não vai para o começo. Você vai lendo só onde tem informações importantes. Isaac conta que é a primeira vez que está fazendo o Enem e mesmo que por experiência, não esconde o nervosismo para as provas de exatas. Admito que eu estou bem preocupado com essas avaliações, pois mesmo me dando bem com exatas, eu estou surtando, pois são 45 questões de matemática com assuntos de até terceiro ano que ainda não estudei. Estou surtando aqui. Física, química e matemática são as disciplinas que o estudante do terceiro ano do ensino médio, João Vitor, disse ter mais dificuldade, principalmente porque muitas dependem de cálculos. Estou esperando uma prova bastante com cálculos e com um pouco de dificuldade em realização dos cálculos, mas creio que vai dar certo. Algumas pegadinhas sempre aparecem no Enem e fazem aqueles candidatos mais distraídos perderem pontos preciosos. Pegadinha tem muitas realmente, mas tem questões que são extremamente fáceis. Só tem um texto muito grande, então, e no final tem um gráfico, então não procurem dificuldade na prova. Se você entendeu o que a questão está pedindo, achou que é fácil, ela realmente é fácil, tem questões fáceis na prova. A professora sugere então algumas táticas para superar o cansaço da prova e aproveitar o máximo dos temas em que o estudante é bom. Se você se deparou com uma questão que você tem mais dificuldade, então alterna, vai fazer outra prova, depois você volta e continua, até para você relaxar a sua mente, pensar em outra coisa. Vai ser uma prova desgastante, uma prova extensa. Então, alterne entre as questões, faz uma disciplina, faz outra, mas não perde tempo em questões que não está chegando a resposta. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a ansiedade pré-prova. Conosco, a psicóloga Juliana Beco. Muito bem-vinda ao Conectados no Enem. Obrigada, Paulo. Vamos conversar sobre isso, né? Pois é, no primeiro dia, a gente teve aí muita gente saindo animada dos locais de prova e teve também gente saindo desanimada. Isso é normal? Muito normal. Até porque a gente está lidando com expectativas. Então, algumas expectativas podem ser frustradas e outras podem ser surpreendidas, né? Nesse caso, quem teve um primeiro dia de provas que considerou muito bom e vem super empolgado para a prova de amanhã, o que é que deve fazer? Continuar com essa confiança
E não só isso, acreditar no que você estudou, acreditar de como você se preparou, na sua trajetória e também entender que às vezes algumas coisas podem dar erradas, né? E que isso é normal, mas que se você foi confiante nessa prova, foi uma boa prova, segura um pouco essa confiança aí, mas também tem a ideia de que talvez possa acontecer algum deslize e que isso faz parte do processo. E para quem teve um primeiro dia de provas que saiu, poxa, domingo eu nem vou, mas aí ao longo da semana mudou de ideia, graças a Deus, e está se preparando. Quem está meio desanimado, o que fazer? Faça essa prova, eu sempre gosto de dizer isso. Faz, tenta, não custa nada. Às vezes a gente erra em um momento e no outro momento a gente está com um psicológico mais equilibrado, a gente está mais tranquilo e a gente pode acertar. Tem coisas que a gente, sei lá, pode aparecer naquela prova que eu já sabia e eu nem sabia que sabia, olha só. E pode aparecer e a gente só pode saber se sabe, se conhece, tentando, arriscando, então não desiste. Vai para essa prova, vai confiante dentro daquilo que você estudou, né? Dentro daquilo que você sabe. Não adianta se enganar, até porque o Enem é o resultado de vários anos de estudo. Se você conseguiu se preparar bem, ótimo, vai ter um resultado. Senão também não adianta querer de repente estudar uma semana e dizer, poxa, eu vou passar em medicina. Não é bem assim, né? Não é. Inclusive, não adianta muito estudar um dia antes. Nessa semana, né? Ok, você vai lá, revisa, revê alguns conteúdos, mas não adianta você estudar coisas novas. Inclusive, pré-prova você tem que descansar essa mente, até porque quando você vai estudar e você vai se deparando com algo que você não conhece, o que é que vai acontecer? Você fica estressado, você fica ansioso, você fica muitas vezes desesperado por achar que não conhece. E aí, isso pode gerar uma autossabotagem, por exemplo. A pessoa vai lá e fica tão estressada, tão angustiada, tão preocupada com aquela prova, por conteúdos que não sabia, que às vezes não descansa a mente, não dorme, vai fazer a prova super cansado. Então, pega o sábado, descansa essa mente, não já revisou, não já estudou, pronto, agora ficar tranquilo. Além dos alunos, quem também recebe um nível de exigência muito elevado são os professores, os tutores, mas qual é o papel nessa reta final da rede de apoio, da família, dos amigos, de quem está ali ao lado dos estudantes? Eu gosto muito de trabalhar e pensar o estudante em sua rede de apoio, porque o Enem é um processo, né? É um exame em que ele é nacional, ou seja, está posto para todos os estudantes de ensino médio fazerem. Mas a gente compreende que os professores, a escola, pode contribuir para amenizar essa ansiedade. De que maneira? Não cobrando tanto, não colocando tanta pressão. E isso também acontece em casa. Eu acho que a melhor prevenção para a ansiedade é a rede de apoio desse aluno. Por exemplo, se eu tenho uma família que ela acolhe, que ela conversa com esse filho, dizendo, vai estar, incentiva, elogia o acerto, se tranquiliza no erro, porque erros vão existir e acertos também. Então, se a família ela acolhe isso, ela pode ser um ponto de apoio, uma rede de apoio para o psicológico desse aluno. A posição do professor na sala de aula, ela também pode ser decisiva nesse aspecto, porque tem professor que também apoia, que olha, tá ali realmente como um mestre, como alguém que ensina, mas tem gente que naturalmente opta por cobrar mais, por ser mais rígido, ser conhecido por puxar um pouco mais, ou simplesmente, né? O carrasco é simplesmente aquele que só dá ali o conteúdo da sua aulinha e vai embora. Qual é o papel do professor? Olha, eu sou professora. Antes de ser psicóloga, eu sou pedagoga e hoje eu atuo como professora e eu sei exatamente o meu papel como professora incentivadora dos meus alunos. Então, assim, às vezes a gente não sabe, nós como professores, a gente não tem noção do papel da gente com esses alunos, porque uma palavra dita de incentivo, um acolhimento ou
um tranquilizar esse aluno quando ele erra e dizer assim, mas você vai conseguir, olha por aqui, estuda aqui, vamos ver esse erro, vem cá, vamos ver esse erro, a gente tem como resolver, ou seja, encontrar soluções, acalmar ali os ânimos. Isso equilibra, isso traz um equilíbrio emocional para esse aluno que não tem preço. Então, o professor, ele tem um papel estruturante no psicológico do aluno, eu poderia dizer assim. Vamos falar agora sobre um assunto que eu também considero muito importante para a prova do Enem, para a vida como um todo, mas nesse caso que a gente está falando de Enem, do exame, que é a história da comparação. Nossa. Primeiro vamos falar sobre uma comparação que é clássica, eu acho que essa é a número 1, que é a história do estudante da rede pública em relação ao estudante da rede privada, porque fulano de tal teve mais condições, mais estrutura para se preparar, e a gente, lógico, não está desconsiderando isso, mas é importante tentar, mas pelo menos evitar comparações, essa comparação para o aluno da rede pública? Eu gosto de refletir sobre a seguinte coisa, está posto que existe uma desigualdade no ensino, isso é um fator social, a gente diz, né, em Durkheim, a gente vai perceber que isso é um fator social, a desigualdade. E não só no ensino, em outros aspectos da sociedade, né? Mas eu acredito que esse aluno, ele pode... Você trouxe uma questão de comparação social. Uhum. Se apropriar desse lugar, primeiro, né? A gente vai ter aí essas condições básicas para alguns, outros. A gente vai perceber escolas públicas boas, de renome, que são referência dentro do município, né, dentro do estado. Então, a gente não só tem escolas públicas ruins, não temos só. Mas a gente sabe que há uma precariedade no ensino público, sim. E eu preciso compreender isso. E tentar pensar sobre, sei lá, existem programas sociais de cursinho, gratuito, enfim. Esse aluno, ele pode ser incentivado, e mais uma vez a gente fala do papel do professor nesse lugar de incentivo. E de não comparação. Por quê? Porque cada um vive uma realidade diferente. É muito injusto você se comparar com um outro. Porque quando você se compara com o outro, você utiliza a régua do outro para medir você. Isso é muito injusto com você. Eu acho muito injusto. Não sei se tu acha. Eu também não acho muito legal, não. É porque são realidades diferentes, assim, trazendo até para outros aspectos, não falando apenas da prova do Enem. Poxa vida, é muito chato. Às vezes, quando você vê um amigo, um colega seu, tá ali mexendo no celular, zapeando, como a gente fala, vendo o Instagram e vê, fulano de tal tá viajando, teve essa conquista aqui, comprou um carro novo, ele consegue, eu não consigo. Eu acho que cada um tem a sua realidade, tem o seu tempo. A gente vê muitos exemplos de gente que consegue não apenas passar no vestibular, mas concluir o ensino superior já com a idade um pouco mais avançada, né? Eu acho que cada um tem o seu tempo, tem o seu ritmo, eu acho que vai muito por aí, né? Eu acho também. E quando a gente pensa sobre o Enem, a gente pode trazer essa ideia social. Que ideia social seria essa? Essa imposição de que quem é você? Você não é o que você é o que você tem. Ou seja, me parece que nessa pós-modernidade, nessa pós-modernidade, a gente é o título da gente. A gente é a profissão da gente. Isso é muito injusto. Quando eu paro para pensar assim, isso é muito injusto. Por quê? Eu sou o que eu tenho, aí é quando eu reflito que eu vou me comparando. Fulano tem algo e eu não tenho. Ele é melhor do que eu porque ele tem. Vê que coisa injusta. Fulano tira uma nota melhor do que a minha, então ele é melhor do que eu por conta disso. Isso é tão injusto com você, com o seu processo, com sua história. Cada um tem uma história individual, cada um sabe exatamente o que passa para estar no ensino médio, para estar estudando para o Enem. Cada um sabe a família que tem, cada um sabe os seus problemas e suas limitações. Para você estar se comparando com o outro, não faça isso com você, não faça mesmo. Nem em relação à vida, muito menos em relação à prova, né? Porque fica comparando ali, você acertou tantas questões, às vezes é até um curso diferente e a pessoa fica puxando para si essa sabotagem. Exatamente. Né? E quando eu me comparo, eu faço isso daí, eu deixo de levar em consideração minha trajetória. E aí é muito injusto, entendeu?
Isso é uma forma de autossabotagem. Às vezes eu acredito tanto que eu sou incapaz, que eu passo o tempo inteiro olhando para o outro, me comparando com o outro. E quando eu faço isso, eu acabo me nivelando a partir do outro e esquecendo da minha trajetória, da minha história, entendeu? Do ponto de vista psicológico, a gente está na hora do almoço, tem muita gente que está aí com o pratinho na mão e acompanhando Conectados no Enem, essa reta final, né? Tem esse restante de sábado, tem algumas horas amanhã pela manhã. O que é mais? Quais dicas a senhora daria nesse aspecto de reta final de preparação? O que fazer? Eu gosto muito de pensar. Eu sei que gente que estuda, que vai fazer prova, seja para concurso, seja para Enem, vai querer continuar estudando. Não adianta, a gente vai dizer aqui e esse aluno vai querer estudar. Pelo menos não estude nada novo. Se você for inventar de estudar e não for fazer o que a gente está falando aqui, que é não estudar, pelo menos não estude nada novo. Brinque de revisar. Brinque, converse. Chame alguém para conversar e diga assim, deixa eu te mostrar aqui o teorema de isso aqui, a história, porque é matemática e ciências da natureza, né? Então pronto, vai falar das funções, fica contando sobre o que tu aprendeu. Pronto, pode ser isso. Mas se você não vai fazer isso, pelo menos não estude. Vá assistir uma coisa que lhe traz prazer, que sua mente vai relaxar. Algo que não lhe faça pensar muito, né? Muita gente, eu vou ler. Não, faz uma coisa mais que relaxe. Mas se ler, relaxar, mas não lê nada do conteúdo, não, de matemática, não, nem de ciências da natureza. Porque sua mente tem que estar muito tranquila para você ter um bom descanso, para acordar amanhã bem tranquilo para fazer essa prova. É uma prova que tem 30 minutos a menos do que na passada. São 90 questões e muita gente considera o tempo curto, né? Tem muitos alunos que na hora, sobretudo do cálculo ali, vão precisar de um pouco mais de tempo. E aí, para administrar bem esse tempo, esses 30 minutos a menos, o aluno naturalmente precisa ter uma estratégia. Como é que dá para organizar assim, uma estratégia que seja... Não é fácil porque não é uma fórmula, né, que vai se aplicar para a realidade de todo mundo, mas em linhas gerais, o que é que pode ser feito para bolar uma boa estratégia para o tempo? Na hora da prova? Sim. E geralmente os professores, né, de cursinho, eles falam, foque nas questões que você sabe, né? Faz primeiro elas. Por quê? Ganha até uma confiança. Ganha até uma confiança, exatamente. Eu vou falar da questão psicológica. Tá certo? Combinado assim? Combinado. Essa questão estratégica, eu vou deixar para os professores de cursinho para eles falarem. Boa. Mas dentro da questão do aspecto psicológico, quando você faz algo que você sabe, eu sei disso daqui, o que é que vai acontecer? A outra eu já pego. Você já fica confiante. Eu já fico confiante e eu vou fazer aquilo dali. Então, corre para aquelas que você sabe, que você já sabe que são mais fáceis, né? Sei lá, alguma área dali, vai para aquela que é mais fácil, você já ganha uma confiança, você já não perde tanto tempo, porque são 30 minutos a menos, né? Pois é, e nesse aspecto é muito legal, porque para quem vai fazer a prova, imagine você, o aluno que pega a prova ali, Juliana, e na primeira ele pega uma questão que ele sabe que está correta, que ele vai responder sabendo, ele vai construir um processo de confiança muito maior. Eu já tinha te falado, inclusive gosto muito, muita gente sabe, eu gosto de jogar xadrez. E a gente quando está ali, quando eu estou jogando uma partida que eu entro numa linha que eu conheço, que eu domino bem, isso dá uma confiança que você assim flui naturalmente. Eu acho que nesse aspecto é muito positivo para você que está se preparando aí, bolando a sua estratégia. Eu, por exemplo, assim como muita gente que está nos acompanhando, tinha muita dificuldade na área de exatas. Tinha muita dificuldade. Eu também. Poxa, quando chegava nessa hora da prova, não era fácil, mas não tinha outro jeito. Tinha que fazer. Então, eu acho que é bem por aí mesmo, da gente procurar esse caminho e fazer o melhor, né? Entregar o nosso melhor. Juliana, a gente está chegando na reta final desse nosso bate-papo, muito bom para você que está nos acompanhando também. Eu queria que você trouxesse, assim, um recado final, né? Nesse programa que realmente é um programa diferente. Eu disse desde o início que a nossa ideia não é trazer mais conteúdo, não é lotar mais a sua cabeça, não. É trazer algo mais leve, esse bate-papo mais descontraído, para a gente encarar essa prova de amanhã. Qual recado você deixa aí para a galera?
Primeiramente, você não vale uma nota. Você não é essa nota que você vai tirar e que só vai sair ano que vem, né? Você não é essa nota e você é muito mais do que uma prova. Você é muito mais do que uma prova. Então, tenha certeza disso, tenha convicção disso. Eu sou muito mais do que essa prova. Mas eu quero deixar uma dica. Posso deixar uma dica? Pode. Amanhã, aliás, pegue esse tempo de hoje. Pegue esse tempo, já que você não é uma prova, já que você não vale essa nota, pegue esse tempo de hoje e faça o seguinte. O que é que eu vou fazer na segunda-feira? Pare para pensar. O que eu vou fazer segunda-feira, depois dessa prova? O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar a estudar, porque eu fiquei na final, vou ficar na... Não tenha calma. Se você vai ficar na final na escola, ok, você continua estudando. Mas muita gente abdicou de muita coisa para estar estudando para o Enem. E a sensação, muitas vezes, de quando você cumpre um objetivo, é uma sensação de vazio. Então, para que a gente evite essa sensação de vazio, eu preciso entender que minha vida não termina nessa prova. Minha vida vai continuar na segunda-feira. Talvez ela até comece. Talvez ela até comece, exatamente. Então, já fique sabendo o que você vai fazer na segunda-feira. Por exemplo, um esporte que eu deixei de lado, uma saída com os amigos que eu deixei de ir, um livro que eu gostava de ler e eu deixei de ler, uma série que eu estava assistindo e eu parei. Então, já coloca teus objetivos para esse final de ano, para novembro, para dezembro, porque a prova não te define, nenhuma nota te define. Não são essas coisas, você vale muito mais que isso. Juliana, obrigado pela sua participação, foi muito massa essa entrevista da gente, viu? Foi massa. Eu que agradeço, né? As portas vão estar sempre abertas. É o nosso último programa nessa temporada do Conectados no Enem, mas certamente, se Deus quiser, a Juliana vai estar com a gente no ano que vem. Ainda com a sua presença aqui, sim. Olha, vamos pedir aí, o nosso Conectados agora, ainda com a presença da Juliana aqui com a gente, é hora de mais dicas para você que está ligado no Conectados no Enem. Atenção, estudante! Depois do segundo dia de provas do Enem 2022, é preciso controlar a ansiedade e ficar ligado nessas datas. O gabarito oficial será divulgado em 23 de novembro. O resultado oficial está previsto para janeiro de 2023. As inscrições no SISU 2023.1 acontecem entre 14 e 17 de fevereiro. Já o ProUni 2023.1, de 21 a 24 de fevereiro. E o FIES 2023, de 28 de fevereiro a 3 de março. E a gente, claro, te deseja boa sorte também nos processos seletivos. Se liga que é a sua chance de fazer uma graduação diferente de tudo que já viu. Na Uninasal, o aluno conta com o Ubiqua, um sistema de aprendizagem que usa a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores e os professores mais relevantes do Brasil e também do mundo, sem falar na formação focada na prática, que simula o dia a dia de cada profissão. Tem mais, atenção, se você vai fazer o Enem ou fez nos últimos 5 anos, entre com a sua nota e aproveite essa. Sem precisar fazer o vestibular, garanta sua vaga pelo site uninasal.edu.br. Uninasal, não para! Olha, minha gente, tá chegando a hora do intervalo, mas não saia daí que já já a gente volta com mais Conectados para você. É pequeno, não temo e vou aprendendo. Eu me adequo ao que tenho, mas não limito meu sonho. Liberdade é o que somos pra ser o que nós quisermos. O aprendizado é claro e ele não para. É outro dia, irmão, outra oportunidade, seja a melhor versão. Forme sua identidade livre pro sim e pro não. Em casa ou na cidade, sala de casa é aula e ela não para. Aprender aqui não tem limite. Uninasal, aprendizado que forma líderes. A boa educação me ajuda a escolher o certo. Eu sei onde eu quero chegar. E para alcançar, é preciso ter uma base bem construída. Professores que estimulem o prazer do aprendizado e trocas de experiência. Sala de aulas bem equipadas com kit multimídia e um moderno laboratório.
Por isso, eu olho para trás e vejo que fiz parte de tudo isso aqui. Realizei meu sonho de ingressar na faculdade e mais, aprendi valores. Não é sobre só educar, é sobre formar cidadãos com os elos que norteiam o nosso trabalho. Deus, família e escola. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Estamos de volta com o Conectados no Enem. Amanhã os estudantes vão enfrentar o segundo dia de provas do tão sonhado Enem. E tem quem aposte que será um dia mais tranquilo, com menos interpretação de texto. Já por outro lado, a expectativa é de uma prova pesada por conta da grande quantidade de cálculos. A turma não consegue esconder a ansiedade. O segundo dia de provas do Enem 2022 está batendo na porta e essa turma segue no pique para se sair bem na prova. No domingo, dia 20, será a vez de responder às provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias, com 45 questões cada. Nessa reta final, a gente orienta a fazer questões. Então, quanto mais questões, melhor, porque você já tem aquela base conteudista já em mente, mas agora nessa reta final seria mais interessante a parte de resolução de questões, no caso aplicando o que o aluno mesmo aprendeu. Em relação ao primeiro dia, esse segundo tem um tempo reduzido. Qual orientação você dá para o aluno otimizar o tempo e conseguir cumprir a prova de maneira tranquila? Seria bem interessante o aluno ele ficar muito bem atento lá no comando da questão, porque nós sabemos que no comando da questão ela pontua especificamente o que o aluno deve mesmo responder lá no gabarito e se ater muito bem, bastante na leitura, naquela parte que pode contextualizar o texto e do comando da questão. E nas rodas de conversa da escola, o assunto é um só: Enem. Pedro e Natália revelam suas expectativas para a prova e avaliam como foi o primeiro dia. Eu achei que a prova foi muito bem contextualizada, teve muito texto em si. Então, para você meio que se dar bem na prova, você tem que ter um hábito de ler, de interpretar essas questões, entendeu? Porque eu vi muita gente que começou a ter dor de cabeça, porque foi muito texto para ler, sempre muitas questões muito longas. Aí, por isso, eu acho que com o hábito de ler, você se deu bem na prova. E qual a sua expectativa agora para o segundo dia de provas? Eu acho que vai ser totalmente diferente do primeiro. Eu acho que você vai ter que... Diferente desse que é mais interpretar do primeiro dia, acho que no segundo você vai ter que mais em cálculos, saber mais o assunto, procurar mais praticar em si. É de fato um dia mais cansativo, porque de fato envolve mais textos, são textos longos, que exigem uma maior dedicação, mas ao mesmo tempo foi um dia para você treinar a estratégia de prova, classificar as questões mais fáceis, que são mais rápidas de resolver, daquelas que demandam mais tempo. E com relação à redação, eu acho que foi um tema muito bom, que abrange um assunto que deve ser tratado e eu gostei bastante. Expectativa para uma prova mais tranquila domingo ou não? Não, de verdade, no próximo domingo eu acho que vai ser uma prova mais pesada, por ser de cálculo, questões, creio que mais objetivas, por precisar de fórmula, de conceitos, então a expectativa é que vai ser mais pesada. Olha, para passar no vestibular, a gente tem que ter uma escola que nos dê suporte, não é? Professores capacitados, salas de aula equipadas e conteúdo programático em dia. No Alice Coutinho, Centro de Ensino, tem tudo isso e mais. A escola tem a preocupação de ensinar valores. É o lugar certo desde a educação infantil até o ensino médio. Confira! A boa educação me ajuda a escolher o certo. Eu sei onde eu quero chegar. E para alcançar, é preciso ter uma base bem construída, professores que estimulem o prazer do aprendizado e trocas de experiência, sala de aulas bem equipadas com kit multimídia e um moderno laboratório. Por isso, eu olho para trás e vejo que fiz parte de tudo isso aqui. Realizei meu sonho de ingressar na faculdade e mais, aprendi valores. Não é sobre só educar, é sobre formar cidadãos com os elos que norteiam o nosso trabalho. Deus, família e escola. Alice Coutinho, Centro de Ensino. O nosso programa vai chegando ao fim. A gente só pode agradecer a todos vocês, nossos telespectadores, e também aos nossos parceiros por mais um ano juntos. E claro, desejarmos a todos que vão fazer o Enem amanhã muito boa sorte.
tranquilidade e pensamento positivo. Um excelente domingo de provas e fé em Deus, que tudo vai dar certo. Conectados no Enem vai ficando por aqui, mas ano que vem a gente se encontra em uma nova temporada. Conectados no Enem. Oferecimento Uninassal e Enem. Aprendizado para você ir além. E Centro de Ensino Alice Coutinho. Matrículas abertas. Ligue 3339-6230.